Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, né? O livro de João, capítulo 14, versículo de número 1, nós vamos ler. Hein? João, capítulo 14, versículo 1. Amém. Todo mundo achou? Misericórdia, toda misericórdia aqui. Vamos lá. Muito bem, queridos, vamos ler esse texto. Nós vamos prosseguir o nosso estudo nessa carta de João. Nós encerramos o capítulo de número 13. Agora nós vamos começar o capítulo de número 14. Lembrando, deixando claro que a partir do capítulo 12, aliás, 13 em diante, o Senhor Jesus ele vai tratar de uma forma mais particular, íntima com os seus discípulos, até porque aqui agora está faltando algumas horas para a morte do Senhor. Então é um tempo onde Jesus dedica tempo para os seus seguidores, ele vai estar ministrando verdades importantes ao coração deles. Então veja, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1. Na verdade, todo esse texto, até o versículo de número 31, ele tem assim uma temática, E a temática é justamente trazer resposta para o coração aflito. E dentro desse texto aqui, nós vamos trabalhar ele em 8 partes. Cada parte que vai ser trabalhada é uma resposta, é a solução para você tratar o coração aflito, como fala no versículo 1. Então hoje nós vamos ver a primeira resposta para o coração aflito, E nós vamos estar tratando então esse ponto no versículo 1. Vamos ler então, primeiramente, nós vamos estar lendo o versículo de número 1. Fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Muito bem, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, orando a Ti, se colocando diante da Tua presença. Tivemos esse período de louvor, Pai, também diante do Senhor. E agora nós queremos ouvir a Tua voz, porque é no momento do estudo, da meditação da Tua palavra que o Senhor fala conosco. Por isso, ministra, Senhor, que essa palavra possa ir ao encontro do nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas e que nós possamos colocar em prática todas essas verdades. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo e peço para que o Senhor ministre essas verdades sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Então, muito bem, Então aqui o texto, ele tem essa temática principal, justamente porque o versículo 1 fala que o coração dos discípulos eles estão aflitos, estão atribulados, e a gente vai precisar assim, entender o porquê que o coração deles estão aflitos e atribulados. E o próprio texto do versículo 1 já traz resposta do que nós devemos fazer. A Bíblia traz muitas partes assim, ensinando exatamente, dependendo da temática do problema que nós estamos vivenciando, trazendo orientações, soluções, para que a gente possa sair delas. E aqui ele está mostrando que quando o nosso coração estiver aflito, nós precisamos então seguir essas orientações, que são basicamente 8 respostas que o Senhor traz para que a gente possa ter o nosso coração aflito, controlado, acalmado pela própria pessoa do Senhor. Então, vamos lá, nós vamos então ler todo esse texto, e vamos estar trabalhando aqui então a primeira parte dessa resposta para o nosso coração aflito. Então a primeira coisa é nós entendermos que dentro do contexto, para que Jesus está falando, irmãos? Esse texto de João 14, ele está falando para quem? Para os seus discípulos, É para ele que está sendo, está sendo direcionado essa palavra. E ele está falando para os discípulos para que eles não viessem ficar com o coração aflito, atribulado, turbado. E isso é uma coisa interessante, porque nós precisamos entender exatamente o que está trazendo essa aflição
ao coração dos seus discípulos, né? Porque a partir dessa perspectiva a gente vai poder entender o porquê que Jesus então ele traz essa primeira resposta, que fala que nós devemos crer nele e crer também em quem? Em Deus. Então, a primeira resposta que Jesus traz com o coração aflito é: nós precisamos colocar a nossa confiança em Cristo, em Deus, apesar das circunstâncias. Nós temos um grande problema, né? Nós sabemos que no decorrer da nossa caminhada cristã, nós acostumamos, né, com a ideia de que quando todas as coisas estão indo bem, ou do jeito que nós imaginamos, nós sempre temos aquela percepção que Deus está conosco, não é assim? Tudo está dando certo, oh, Deus é bom, oh, Deus é maravilhoso, né? Deus está comigo, Deus me ouve, Deus me abençoa, né? E por aí vai. Mas o problema é a gente ter também essa mesma percepção quando tudo está ruim. Porque quando a coisa está ruim, a primeira coisa que vem na nossa mente é a ausência de Deus. Não é assim? As pessoas passam por aflições, lutas, porque elas são as mais diversas possíveis, em todas as áreas que você imaginar. E as pessoas, quando estão numa situação assim, elas começam a questionar, né, a questão de onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não se move? Por que Deus não dá uma resposta? Por que o Senhor não permitiu que essa coisa acontecesse? Por que Ele não interviu? Enfim, nós começamos a ter uma perspectiva de ausência. Essa é a ideia. Então, todas as vezes que está tudo bem, Deus presente. Todas as vezes que tudo vai mal, Deus ausente. É assim que nós olhamos, né, as circunstâncias. Mas nós precisamos aprender aqui o que o Senhor Jesus está ensinando. E a primeira coisa que ele está falando é exatamente isso, que nós precisamos aprender a literalmente a confiar em Cristo, independente do que está acontecendo. Nós temos que aprender a confiar. Por quê? Porque ele está dando a resposta, ele fala, ó, não se turbe o vosso coração, mas o que eles devem fazer? Credes em Deus e credes em quem? Em mim. Né? Por que ele fala credes em Deus, credes em mim? Porque Deus e Jesus é uma pessoa só. É aquela história de Filipe. Filipe está com Jesus lá em João 6, ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus fala? Eu estou tanto tempo com vocês, Filipe. Como assim mostra-nos o Pai? Você não sabe que quem me vê o Pai? E quem vê o Pai me vê? Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Eles são uma unidade. Olhar para a pessoa de Cristo é como se eu estivesse olhando para a pessoa do próprio Deus. Por quê? Porque Ele é da mesma essência, da mesma substância, Ele é um ser divino. Né? Então, nós quando começamos a ter essa percepção, é importante então que a gente compreenda essas verdades. Então aqui a orientação é, creia no Senhor, confie nele, independente de qualquer coisa. Agora, vamos lá, vamos para a questão, o que está perturbando o coração dos discípulos? Nós que já estamos estudando esse Evangelho de João, nós sabemos, né, que o clima aqui é de muita tensão, né? Lá fora, os principais sacerdotes dentro desse contexto, junto com os fariseus, estavam tramando a morte de Jesus. E era por isso que onde Jesus estava, sempre tinha gente infiltrada das autoridades religiosas para poder pegar Jesus em alguma coisa. Eles estavam infiltrados. Então tinha pessoas curiosas, tinha pessoas seguidores de Cristo, né? Tinha pessoas que estavam ali apenas por interesse na pessoa do Senhor, mas tinha pessoas infiltradas esperando Jesus fazer alguma coisa para poder pegar. E a grande verdade é essa, porque se olha para o texto de João, o Evangelho de João, você vai ver a todo momento eles querendo pegar Jesus, prender Jesus, açoitar Jesus, eles vão planejar a morte dele e realmente ser executado lá na frente. Eles vão matar mesmo o Senhor. Né? Tamanha atenção. E aí você fica imaginando o coração dos seus discípulos, que colocavam toda a confiança no seu Cristo. E Jesus está falando que ele vai morrer, que ele vai ser entregue. E óbvio que eles não, na cabeça deles, eles, por mais que Jesus havia falado, né, tantas vezes, né, citando passagens do Velho Testamento, falando que assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe 3 dias, 3 noites, assim também importa que o Filho do Homem também fique 3 dias, 3 noites embaixo da terra. Jesus falava que realmente ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia.
E ele já vinha ministrando essas verdades. Então a tensão nos discípulos era grande, porque ninguém vai esperar que o Messias vá morrer. Como é que o Salvador morre? O Salvador está para nos salvar, não está para morrer. Mas a ideia é que as pessoas não sabiam o motivo pelo qual Jesus veio morrer. Eles tinham que compreender, é isso que foi falado na escola dominical. A morte de Cristo tem como finalidade principal o quê? Nos salvar. Porque ele veio para pagar o preço pelo pecado, coisa que você não podemos fazer. Porque só alguém perfeito pode cumprir com as exigências de Deus, nós não somos. Então Jesus tinha que vir, só ele de fato poderia fazer isso. Então esse é a primeira coisa que está gerando tensão no coração dos discípulos. Eles estão percebendo que a tensão está crescendo, que o ambiente está ficando ruim. Eles estão vendo assim que há uma tensão ali em volta de Cristo, dos discípulos, e eles estão percebendo que a coisa tem a tendência de agravar. Então está gerando um coração turbado no coração dos discípulos. E nós somos assim também. Quando nós estamos passando por situações adversas, a nossa tendência é ficar com o coração assim, aflito, atribulado. E quanto mais coisas ruins vão acontecendo, mais aflito e atribulado a gente vai ficando, nesse sentido. Outra coisa que nós vemos também que teve fazendo com que o coração dos discípulos ficasse atribulado é que Jesus confrontou o orgulho dos seus discípulos, lavando os seus pés. Lembra que a gente estudou em João 13? Lavar os pés de uma pessoa, quando você estava na casa de alguém, isso era um trabalho de um escravo, dos menores que você pode imaginar. Não era qualquer pessoa que ficava lavando o pé, era o menor dos menores escravos que fazia isso. Aí você imagina, Jesus vai lá, troca a sua roupa, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí não estou entendendo nada. Por quê? Porque na perspectiva humana, nós sempre temos aquela ideia de que a importância está na quantidade de pessoas que servem a você. É assim, né? No mundo é assim. Quanto mais pessoas servem alguém, esse alguém é importante. É alguém de relevância. Mas se não tem muita pessoa servindo esse, então é uma pessoa qualquer. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o mais importante não é a quantidade de pessoas que servem a você, mas é a quantidade de pessoas que você serve. É isso. Por quê? Porque como corpo, como família, nós temos que nos preocupar. A nossa visão não pode ser egoísta, centrada em nós mesmos, mas ela tem que envolver o todo. E Jesus mostra isso, ele fala que fez isso para dar exemplos para os seus discípulos, para que eles fizessem isso, para que eles tivessem na sua mente que o próprio Senhor, o Cristo, o Messias, o Salvador, ele se dispôs a se colocar numa posição serviçal, para lavar os pés dos seus discípulos, mostrando o exemplo que eles deveriam seguir, adiante. A partir daquele momento, eles deveriam fazer a mesma coisa. Então não deixe o orgulho, porque a ideia aqui é confrontar o orgulho dos discípulos. Eu conheço pessoas, irmãos, que uma vez eu fui falar se podia ajudar a limpar o banheiro. A pessoa falou, o quê? Eu não vim para ele para ficar limpando o banheiro. Como se limpar o banheiro fosse o pior serviço que tivesse. E aí então, eu não tenho esse problema de limpar banheiro, de limpar chão. É isso que a gente faz na igreja de Suzuka. Leva o lixo embora. Carrega tudo, e aí a gente orienta, não pode verde misturado com plástico, aí a pessoa vai lá e mistura, aí pega a latinha de café, em vez de jogar o líquido fora, joga com o líquido tudo junto, aí você vai levantar, molha tudo, e assim, e a gente tem que ter toda a paciência para poder realmente assim, não permitir que essas situações gerem atritos desnecessários. Mas a ideia é justamente assim, de ter esse desejo de servir, não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração a tal ponto que você não quer se submeter a serviços assim. Eu não vou arrumar coisa nenhuma no tempo, eu não vou ficar limpando o chão, eu não vou ficar levando lixo, eu não vou fazer mais nada dessas coisas. Mas a ideia aqui que Jesus quer trazer é que ele quer confrontar o orgulho. Ele quer tirar toda e qualquer coisa que nos leva a achar que nós somos alguma coisa. E Jesus, ele mesmo fala e Paulo orienta que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Porque quando nós consideramos os outros superiores a nós, então nós temos desejo de fazer algo.
por esse alguém. Mas se você considera outro inferior a você, você vai deixar o orgulho tomar conta do seu coração, a tal ponto que você não vai querer servir ao outro. Essa é a ideia, né? Então aqui a gente vê então que Jesus confronta o orgulho de seus discípulos. E aí a ponto de Pedro falar: Senhor, Jesus fala assim: se você não deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E aí ele fala: então lava também minhas mãos, minha cabeça. Não, é só um pé, Pedro. Não abusa, né? Não abusa. Mas a ideia é essa. Aí, além disso, né, a gente vê também que Jesus desmascara Judas Iscariote, apontando ele como traidor. Você já imaginou, no meio dos discípulos, Jesus apontar e falar que um de vocês me trairá? Imagina como ia ficar o coração daqueles que estão ali seguindo Jesus. E foi isso que aconteceu. Porque muitos questionavam: quem? Sou eu? Sou eu? Né? Pedro fala assim: João, pergunta lá a Jesus quem é. Então a gente vê assim que isso também leva a eles ficarem atribulados, porque um traidor fora, né, dos seus discípulos era algo esperado, mas um traidor no meio dos seus discípulos, isso não era algo esperado. Ninguém espera um traidor no nosso meio, né? A gente espera traidores fora do nosso meio, e isso também gera atribulações no coração deles. Fora isso, você vai ver também que já não bastasse todos os acontecimentos, Jesus comunica a seus discípulos que ele vai e que eles não podem seguir. Que eles não poderiam seguir Jesus. E aí eu expliquei o motivo pelo qual eles não poderiam seguir Jesus, porque Jesus estava aqui mostrando que ele estava indo para a cruz, para o sacrifício na cruz. E obviamente, se tratando do sacrifício, o que os discípulos poderiam fazer? Eles não poderiam cumprir com o sacrifício, só quem podia pagar era Jesus mesmo, porque só ele é perfeito, só ele realmente Deus aceitaria o sacrifício, então os demais não seriam aceitos, essa é a ideia, não seria aceito. Então aqui nessa questão aqui a gente vê também que os discípulos ficam assim justamente porque Jesus está falando que para onde ele vai, eles não podem ir agora, não podem seguir. E na perspectiva deles não, se nós somos seguidores, por que nós não podemos seguir? Por que nós não podemos estar junto com o nosso mestre? Porque essa é a ideia, né? Nós como cristãos, onde nós estamos? No meio de cristãos, né? A gente vai onde os cristãos estão. Então eles imaginavam: Jesus está aqui para a gente vai poder segui-lo. E Jesus fala: não, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Não tem como ir. Por quê? Porque o que Jesus faria, só ele como Deus poderia fazer. O ser humano nenhum poderia cumprir com isso, né? E aí, além disso, você vai ver também que Pedro, ele fala também que ele se dispõe, né, à própria vida. Não só ele, mas também os discípulos também falaram isso. Quando Jesus fala que vai para Jerusalém, ele sabia que as pessoas estavam perseguindo a Jesus e queriam tentar contra ele. E Pedro se levanta e fala: não, se eu tenho compaixão de ti, essas coisas não vão acontecer. E aí Jesus repreende a Pedro e fala: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E assim Jesus repreende ele. E a gente vê que tudo que Pedro falou, que está se dispondo a dar a própria vida, né, que ele seguiria Jesus, né, mostrando toda aquela coragem, cai por terra. Porque Jesus fala para ele, olhando para ele, fala: hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então toda a coragem, todas as afirmações, né, que de alguma forma outro ser humano se engrandeceria de si mesmo, né? Eu sou bom, eu vou para morrer mesmo, eu dou minha vida por ele. E não foi isso que ele fez. Ele negou Jesus 3 vezes, na cara dura negou. Disse que não conhecia, não sabia quem ele era. Você já imaginou isso, irmãos? Você sendo um seguidor de Cristo, depois você nega Cristo, né, nessa circunstância. Mas Deus age com tanta misericórdia, né, que Deus realmente assim alcançou o coração de Pedro. Mas eles estão ali também atribulados, porque os discípulos também, quando Jesus foi Pedro, todo mundo foi embora. E é assim, quando a coisa começa a pegar, o pessoal vaza, todo mundo, não fica um. Todo mundo vai embora, porque sabe que agora a coisa pode pegar, as consequências podem vir. E eles sabiam que eles poderiam ser mortos, também junto com o Senhor, né? Então todo mundo abre mão. Então esse é outro motivo pelo qual eles estão também atribulados. E aí então você vê que Jesus estava se despedindo, né, dos seus discípulos. Você vai ver que aquela era a quinta-feira do Getsemane, onde Jesus ora diante de Deus, começa a aflição do coração dele era tão grande que ele começou a suar sangue,
É a quinta-feira do suor de sangue, é a quinta-feira da traição de Judas, é a quinta-feira da negação de Pedro, é a quinta-feira da prisão de Jesus. E tudo isso acontece dentro desse contexto. Então, tudo isso está levando o coração dos seus discípulos a ficarem atribulados, aflitos, por causa de toda essa situação. Eu queria citar aqui 3 autores cristãos. Primeiro é D.A. Carson. Ele, com relação a esse texto, ele fala assim: diz que Jesus, quem está se dirigindo para a glória, para a agonia da cruz, é Jesus que está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nessa noite das noites, o momento crucial de todos os tempos, que seria apropriada para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa e que conforta e que instrui. É verdade mesmo. Esse seria o momento que os discípulos deveriam chegar, encorajar Jesus, apoiar Jesus, mas ninguém faz isso. Na verdade, quem instrui, quem orienta, quem consola é o próprio Jesus. E aí fala também que diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração o quê? Turbado. E a gente precisa entender justamente isso. Veja, John Charles Hardy, ele fala que coração turbado é a coisa mais comum no mundo. Esse problema atinge pessoas de todas as esferas sociais, de todos os credos religiosos, de todas as faixas etárias. Nenhuma tranca consegue manter fora de nossa vida essa dor. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores que vêm de dentro. Até mesmo cristãos, mais consagrados precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória. Então isso aqui não é só para quem está fora, mas nós que somos seguidores de Cristo também, nós também passamos por situações assim de aflição e tribulação. William Hendricks também fala que os discípulos estavam, número 1, tristes em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingiria. E é fato, Jesus falou que vai partir, e eles já estão sentindo isso. Segundo, envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Lembra dessa história? Que a mãe de Tiago e João vai perguntar para Jesus, pedindo para que um deles sentasse à direita, outro à esquerda. E ali você vê uma disputa de ver quem que vai ser aquele discípulo de Cristo. Aquele que vai andar do seu lado, que vai sentar do seu lado. Então há uma disputa para saber quem que é o melhor. Quem que vai estar à direita, quem que vai estar à esquerda. Então a gente vê assim, que eles ficam envergonhados, nesse sentido. Porque Jesus não fala e nem dá resposta com relação a quem vai estar à sua direita e à sua esquerda. E aí também perplexo em razão da predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria. Você imaginou? 2 dos discípulos, um trai, outro nega. Por isso eles estão com o coração atribulado. E os demais ficaram dispersos. Também vacilantes na fé, pensando como o Messias pode ser alguém que será traído. Então isso é uma coisa que pode caber nas pessoas. Como assim o Messias vai ser traído? Como assim o Messias vai morrer? Se ele veio para salvar, por que vai morrer? Como assim vai ser entregue? Por que vai ser humilhado numa cruz? Por quê? Porque os judeus esperavam o Messias o quê? Guerreiro, vencedor, que nem Davi, que viria libertar eles do Império Romano, da escravidão do Império Romano, do governo romano, e realmente assim deixaria eles livres. Mas Jesus não veio fazer isso. Na verdade, Jesus veio libertar eles o quê? Da condenação do pecado. Ou seja, ele veio por questões espirituais. Ele não veio por questões políticas. Mas as pessoas estavam esperando o Messias assim. Então nós percebemos claramente aqui, irmãos, que a primeira coisa, então, em resposta a todas essas aflições que nós citamos, então a gente vê que, em primeiro lugar, se nós queremos realmente assim ter o nosso coração turbado, tratado, se você quer o remédio para isso, você de fato precisa então colocar a sua confiança em Cristo, apesar do que aconteça. Essa é a ideia. Então você veja que a fé em Cristo
Ele é o remédio para a doença do coração turbados. Você vai ver que as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas Jesus está falando, continua crendo em mim. Ele aconselha isso, né? Ele trata dessa forma. Aí você vai ver que as sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável. Aí Jesus está falando, continue confiando em mim. Ele exorta os discípulos a fazer isso. As prisões, os açoites nos alcançarão, o sofrimento, a morte nos apanharão. Mas Jesus fala, mas continue confiando em mim. Instrui Jesus acerca disso. A solidão, a crise financeira, a doença, né? A dor, as lágrimas. E aí os vales profundos, as noites escuras virão. Mas Jesus está falando, continue confiando em mim. Conclama-se o Senhor. A cruz será, né, um espetáculo horrendo. Você vai ver os homens vão conspirar, vão conspirar contra o Senhor. E vão pregar ele numa cruz. Mas Jesus está falando, mas continue confiando em mim. Ele declara isso. Então veja que a fé em Jesus, ele é o único remédio, irmãos, aqui dentro desse texto, versículo 1, para o coração turbado. Essa é a primeira resposta. Confie no Senhor independente das circunstâncias. Creia em mim, né? Então veja que a fé, ela olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. A fé, ela triunfa sobre as crises. E obviamente, irmãos, como é que nós podemos confiar no Senhor, independente das crises que vêm sobre nós? Lá no Salmo 37, Davi, quando escreve aquele salmo, é interessante, né, que Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala isso, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter feito tantas coisas, né? De ter tramado a morte de Urias, de ter ficado com Betseba, que era casado, e esses dois pecados, né? De adultério, de homicídio, pela lei levaria ele à morte, mas Deus falou que ele não morreria. Né? Mas apesar disso, a gente vai ver que no Salmo de número 37, ele vai trazer luz acerca de como nós podemos confiar em Jesus, em circunstâncias assim. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é, como que eu confio em alguém? Como que eu posso confiar em alguém? Se ele está mandando crer em Deus, crer em mim, porque esse é o remédio, a solução para o coração aflito, mas como é que eu posso crer? Como poder confiar em Jesus em momentos assim? Veja, irmãos, o Salmo de número 37, vamos ler, ele fala aqui algo interessante, né? Olha aí, Salmo de número 37. Veja só que esse Salmo vai falar. Versículo 4, versículo 5 e versículo 7. Fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aí no 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. E no 7, descansa no Senhor e espera nele. O que ele está falando aqui, irmãos? O que esse texto está nos ensinando? Primeiro, que para você criar confiança em alguém, você precisa se relacionar com esse alguém. É assim. Você nunca vai confiar em alguém se você não se relaciona. Por exemplo, se chega uma pessoa desconhecida para você e fala assim, deixa eu cuidar da sua filha, do seu filho, você dá? Você entrega para esse desconhecido, a sua filha ou seu filho? Sem o conhecer? Obviamente que não. Você não vai entregar. Mas suponha que você conheça a pessoa, né, a ponto de você buscar referências, a ponto de você pesquisar, procurar pessoas que trabalhou com essa pessoa, e a pessoa tem um bom testemunho, né, é uma pessoa que tem uma referência boa. A pergunta é, você entrega a sua filha para essa pessoa? Não, com certeza entrega. Por quê? Porque todas as informações que você tem te dão a capacidade de discernir que essa pessoa é uma pessoa confiável, que você pode deixar nas mãos dela.
O que Davi está falando aqui, irmãos, e aí é na perspectiva maior, né? Porque Davi não está falando para você confiar no homem. Davi está falando para você confiar em quem? Em Deus. Em Deus. E quando nós tratamos dessa questão de confiar em Deus, eu pergunto, como é que você vai confiar em Deus se você não conhece Deus? Percebe aqui onde começa o ponto para você começar a adquirir confiança em Deus, em Cristo? Conhecendo Cristo. E como que eu conheço Cristo? Relacionando-se com Ele. Você acha que Davi afirma isso, agrada-te do Senhor e satisfaz o desejo do teu coração? Por que ele está falando isso? Qual é a garantia que Deus vai satisfazer o desejo do meu coração se eu me agradar dele? Tem que ser alguém que vivenciou isso, para afirmar isso. Que tem experiência com Deus, para poder afirmar isso. Né? Então ele está falando, ele está afirmando por quê? Porque Davi, como a Bíblia fala, é o homem segundo o coração de Deus. E você vê na vida de Davi uma pessoa que busca Deus, que se entrega a Deus. Quando ele chega e afirma assim, né? Que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer nas coisas de Deus. Ele se envolvia com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele tem intimidade com Deus. Né? Uma relação íntima com Deus. Por isso ele está falando, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aí nós já explicamos acerca disso, né? Isso não quer dizer que todas as vezes que nós buscamos a Deus, ter uma relação com Ele, que Deus vai satisfazer tudo no seu coração. Até porque a Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Né? Provérbios fala isso, o coração é enganoso. É do coração que procede todos os males. Então nós temos que tomar cuidado que o coração nos engana. Ele pode falar coisas que na verdade só vai trazer problema. Para mim e para você. Quantas decisões nós tomamos por meio do coração e lá na frente nós quebramos a cara. Né? Porque imaginamos que o coração estava nos direcionando a fazer o que é certo. E na verdade está direcionando a fazer tudo que é errado. Porque se confiou. Mas aqui a ideia aqui que Davi está falando, que agrada-te do Senhor, veja que o satisfazer os desejos do teu coração está relacionado a essa vida com Deus. E o que acontece, irmão? À medida que nós vamos tendo uma vida com Deus, nos relacionando com Deus, qual que é a tendência da nossa vida? É o nosso coração começar a ser moldado pelo Senhor. Ou seja, você começa com essa relação a começar a ter desejos de Deus dentro de você. Essa é a ideia. É por isso que você vai ver que depois que nós nos convertemos, você já percebeu isso, né? Por exemplo, questões de... Antes você não gostava de ler, mas você gosta. Antes você não gostava de ler, mas agora você lê. Antes você não gostava de orar, mas agora você ora. Antes você não tinha prazer nenhum de estar no culto, mas hoje você está. O que mudou? O coração. Algo no coração mudou. E aí você começa a perceber que essas mudanças no coração são desejos que o próprio Deus coloca em você. E por isso que Deus satisfaz. Por quê? Porque está de acordo com a vontade dele, esses desejos. E aí então, Davi ele fala claramente, né? Que quando nós tomamos essa ação, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos uma vida de intimidade com Ele, e começamos a conhecê-lo, a saber quem Ele é, o que Ele faz, como Ele age, como Ele move. O que Ele está falando na sequência? Ele está falando que nós começamos a ter a conduta de entregar nas mãos dele a nossa vida. Por que você entrega o caminho? Por que você entrega? Justamente porque Deus é uma pessoa confiável. Porque o que Ele fala realmente te dá tranquilidade ao coração, de saber que a nossa vida está nas mãos daquele que tem sempre o melhor para nós. Então você entrega. Por isso que essa entrega leva você o quê? A confiar, como fala aí. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Você começa a confiar nesse Deus. E aí o que acontece a partir dessa confiança? Você começa a ver Deus agindo. E o mais Ele fará. Mas esse mais Ele fará está relacionado à vontade dEle, não à minha vontade. Deus vai precisar fazer isso. E aí o que isso me leva na sequência? A descansar em Deus. Então eu começo a descansar e eu começo a esperar. Porque se eu confio em Deus, eu descanso nele. E por descansar nele, eu confio, eu espero.
pacientemente Deus agir. É isso que ele está falando. Então perceba que a forma de você começar a confiar em Deus exige de você o quê? Relacionamento. Você não tem como criar vínculo de confiança em Deus se você não se relaciona com Deus. Essa é a ideia. Por isso que Davi confiava em nós. Independente das circunstâncias que ele estivesse passando, ele confiava que Deus faria. Confiava que a vida dele está nas mãos, melhor mão que poderia estar. E ele sabe que Deus ia satisfazer o desejo dele no coração de Davi. E é por isso que ele descansa. Ele descansa. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Aprenda a confiar. Aprenda a descansar. E eu quero encerrar lendo essas duas histórias aqui. Vamos abrir João, capítulo de número 5, irmãos. Espera aí, esse aqui mesmo. Deixa eu só ver aqui se é esse texto mesmo. Só um momento, João, capítulo 5. Pode, se quiser marcar, pode marcar esse texto também, que não tem problema. Ele está dentro do que a gente está falando. Não, já é 5 não. Espera aí, só um momentinho. É Mateus 8, perdão. Vamos lá, Mateus 8 a partir do 23. Jesus acalmou uma tempestade. Olha só que interessante aqui. Fala assim, Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Onde Jesus está, irmãos? Está dentro do barco, junto com os discípulos. Está vendo, né? Jesus juntos. Ele está junto. Não é isso? Mas aí o que acontece aí? Que o texto está falando, eis que sobreveio, versículo 24, no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco está varrido pelas ondas. Entretanto, o que Jesus fazia? Dormia. Aí eu fico pensando, né? Como é que a pessoa consegue dormir numa tempestade? Eu não sei se você já andou de barco, né? Mas eu já fui pescar num barco lá em São Paulo, só a misericórdia, foi um dia de chuva, né? Graças a Deus que tinha cama embaixo do barco. Mas eu vomitei de 5 da manhã quando parti do porto até 4 da tarde, vomitando. Não tinha nem mais o que vomitar. Aí perguntou se eu pesquei, não pesquei nada, não consegui pescar. Por cada onda, ficava assim, ó, subindo e descendo. Isso era só onda, viu? Aí imagina, tempestade. Você imaginou a tempestade? No barquinho que eles estavam andando, né? Porque não é um Titanic, é um barquinho. Está com os discípulos. E está sendo varrido pelos ventos, pelas águas. E Jesus está o quê? Dormindo. Mas Jesus está lá com eles. Está lá dormindo. Agora, olha só o que vai acontecer. Vamos lá, 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então veja, surgiu um problema, eles estão com Jesus, Jesus está ali com eles, o problema surge, e agora o temor começa a tomar conta do coração deles, a tal ponto que eles foram lá acordar Jesus. Acorda, Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, se continuar assim. Aí 26, perguntar-lhe então Jesus: por que sois tímido? Jesus acordou: porque sois tímidos, homens de pequena fé. E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Isso quer dizer, quando Jesus fala: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso quer dizer que Jesus queria que eles tivessem um comportamento diferente do que eles estavam tendo. E muitas vezes nós somos assim. Nós falamos: não, nós cremos. Mas quando a coisa aperta, você não crê. Você não confia. Você deixa a circunstância tomar conta da sua vida de uma tal forma que você nem crê mais que Deus vai fazer alguma coisa. Tamanha aflição que isso gera no seu coração, e você começa a agir com as suas próprias forças. Você não confia. E é assim que acontece. Quando essas lutas vêm, a tendência é nós substituirmos uma fé pela dúvida. Nós começamos a viver de uma forma incrédula. Essa é a ideia. Por isso que nós começamos a agir com as forças. Nós temos que fazer alguma coisa. E eles vão lá e são repreendidos por Jesus. Por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Isso quer dizer que Jesus queria que eles tivessem um comportamento diferente com relação a essas lutas que eles estavam passando.
E aí Jesus faz o quê? Repreende os ventos, o mar e fez grande bonança. A pergunta é, eles conheciam Jesus, irmãos? Eles conheciam Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles viram tantas coisas Jesus fazer. Mas mesmo assim, eles deixaram o temor tomar conta do coração. E aí maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o Messias. É o Salvador. É o nosso Senhor. É Ele. Ele é esse que está aí, junto. Ele é aquele que quer fazer nós aprendermos a confiarmos nele. Independente do que aconteça. Aprender a confiar. E é difícil nós aprendermos a confiar quando as coisas não estão bem. A tendência é murmurar. Mas olha agora, vamos lá agora para o capítulo 14 de Mateus. Veja aí, versículo 22. Agora é uma situação diferente, mas vai envolver o mar também. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estavam a terra aceitados pelas ondas, porque o vento era contrário. A pergunta é, Jesus está aqui no barco com os discípulos agora? Não. Jesus não está, só está os discípulos. Jesus ficou lá orando. Então os discípulos foram sozinhos. Aí o que vai acontecer, irmãos? Aí fala aqui, 24. Entretanto o barco já estava longe e muitos estágios açoitaram pelas ondas e porque o vento era contrário. Ou seja, começou a ir de novo a surgir um problema. Aí 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quer dizer, Jesus agora está fazendo uma coisa sobrenatural, andar por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Pode ver então que até crente crê em fantasma. Até crente crê. Não é só a pessoa que não é crente não, crente também crê em fantasma. E eles estão vendo Jesus andar por sobre as águas, indo em direção a ele. Agora, olha que interessante, irmãos. Vai lá, agora fala aqui, 27. Mas Jesus... Peraí. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Veja que naquele momento de aflição dos discípulos, estão pensando que é um fantasma, estão gritando. Aí eu fico olhando a cena, e só tem homem, né? Mulher gritar é normal, né? As mulheres gritaram, já está aguando parecido, mas imagina, olha só marmanjo gritando no barco. É fantasma. Ia ser uma coisa hilária nesse sentido, né? Mas aí o que acontece? Jesus então lhe disse, veja aí, irmãos, a ação de você conhecer ao Senhor. Ele fala, tem de bom ânimo. Ou seja, não desanime. Não desanime, não deixem isso abater o ânimo de vocês. Aí ele fala, sou eu, não temas. Sou eu. E aí então você vê aqui, 28. Respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo por sobre as águas. Aí Pedro se animou. Fala, é o Senhor. Então, manda eu ter por sobre as águas, Senhor. Deixa eu ir até o seu encontro. E veja aí, irmãos, o que acontece. Ele fala aqui, 29, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você imagina isso? O Senhor falou, irmãos. E se o Senhor fala, nós podemos crer. Nós podemos confiar nas suas palavras, né? Porque ele vela para cumprir. Aí fala aqui, respondeu Pedro, 28, disse, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, ele creu. Ele confiou no Senhor. Ele não quis mais saber o que estava acontecendo. Ele foi em direção. Mas olha só o que vai acontecer. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E aí, o que acontece? Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O que aconteceu a partir do medo? Ele deixou de confiar no Senhor. Ele começou a afundar. Porque o problema começou a sobressair sobre a vida dele de uma tal forma que ele começou a deixar de crer no que Jesus falou. Se Jesus falou, vem ter comigo, pode vir. Pode crer. Mas ele deixou aquilo tomar conta do coração dele de uma tal forma que ele começou a afundar.
E aí só olha que Jesus vai falar, né? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse a mesma coisa que ele disse lá, quando ele estava no barco na tempestade: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é isso que acontece, irmãos? Quando as coisas começam a ficar ruins, quando você está atribulado, quando as coisas não dão certo, o que você começa a fazer? Começa a duvidar. Você deixa de viver por fé e começa a viver pelos seus pensamentos, pelas suas razões, né? Viver pelos seus interesses egoístas, por si mesmo, e deixa as coisas de Deus, né? E aí fala, né? Por que duvidaste? 22, 32. Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O Senhor realmente é o Messias, o Senhor é divino, você é Deus. É isso que eles estão falando. O Senhor é Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que nós não estamos seguindo um nome fictício, que não existe. A pessoa que nós servimos é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Ele é o maior interessado. E nos levar a entender que se tem alguém que realmente consegue tratar as aflições do nosso coração e nos ajudar a caminhar da forma como convém, é Ele mesmo. É Ele que vai nos ajudar a viver dessa forma. E que nós possamos, irmãos, como irmãos em Cristo, olhar para essas verdades. Essa aqui é a primeira resposta com o coração aflito. Você confiar no Senhor independente das circunstâncias. Mas como é que você confia? Se relacionando com Deus, vivendo uma vida com Deus, mantendo uma intimidade com Deus, não duvidando das verdades de Deus. Creia e lembre-se sempre disso, irmão. Toda vez que você for passar por aflições, lutas, a primeira coisa que vai acontecer é a dúvida começar a tomar conta do seu coração. Você pode ter certeza. Nessa hora você precisa repreender essa ação. Você não pode deixar a dúvida tomar conta de você. Você precisa repreender essa ação. Isso é uma seta que vem sobre a nossa mente, o nosso coração, para fazer você desacreditar que Deus está com você. Ele sabe, irmãos. Deus está conosco. Ele nos ama. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então nós podemos entregar e confiar nele. Literalmente confiar. E que a gente aprenda a realmente assim, a tratar esse coração aflito, atribulado, turbado, seja por qual motivo for, aprender a confiar mesmo, colocar nossa confiança no Senhor, a tal ponto, irmãos, da gente superar esses momentos. Mesmo que tudo esteja mostrando o contrário. Tudo esteja mostrando o contrário, mas você cresce, você confia nisso. Você tem certeza que o Senhor sempre tem o melhor para a sua vida e você vai ali firme naquelas verdades e prossegue, porque você sabe, que realmente o seu Senhor vai agir a seu favor e você fica ali crendo, independente das circunstâncias. E vem a dúvida no seu coração, você repreende. Se é uma seta de Satanás, você fala: Satanás, em nome de Jesus, sai da minha mente, sai do meu coração. Eu não aceito a dúvida, porque eu vivo por fé. E assim a gente vai vencendo as batalhas pela fé. Assim você vai vendo o Senhor agindo de uma forma sobrenatural, de uma forma que você nem imagina, nem espera, nem sonha. Deus vai fazendo coisas tremendas, irmãos, maravilhosas, em momentos que você nem imagina. A gente sempre fala acerca da Naomi, que quando ela chega, um ano atrás, em dezembro, a gente passou o pior momento da nossa vida, porque foi entregar a nossa filha, que a gente adotou, a gente teve que entregar para a mãe, depois de 10 meses cuidando dessa criança, porque a mãe pediu de volta e pela lei do Japão vocês têm que devolver. E foram dias assim difíceis, irmãos, é luto literal. Mas um ano depois, numa pandemia, num momento onde muita gente, só de amigos meus, foram mais de 30, 40 que morreram num período curto de um ano. Toda semana tinha gente que morria. Mas foi nesse contexto de tantas lutas, tantas tribulações, tantos desafios, que Deus trouxe a Naomi.
Foi nesse momento de tristeza para muitos. Eu sempre falo, né? Quantos não ficaram tristes naquela situação, mas por incrível que pareça, aquele era o momento que Deus nos deu a maior alegria. Que Deus cumpriu com aquilo que Ele havia falado, de que Ele nos concederia um filho, uma filha, e seria mulher. E Ele cumpriu. Apesar das pessoas falarem, mas pastor, por que você vai ficar? A primeira que a gente ficou, né? O senhor sabe que você não vai ficar mais mesmo, tem que entregar. Não, nós queremos amá-la, mesmo que a gente não for ficar com ela. Nós decidimos amá-la. E nós cremos que o Senhor faz, né? Que Deus realmente vai nos dar graça, que no futuro, se assim o Senhor quiser, Ele vai nos conceder filhos. E realmente concedeu. Né? E graças a Deus por isso, né? Nós nos alegramos e ficamos felizes, né? Por causa da homem, né? Então, que Deus nos ajude, irmãos. Né? Eu estou falando isso, né? Eu sei que é experiência pessoal, né? Isso não deve se tornar uma doutrina para todo mundo, mas eu estou falando a perspectiva da gente crer em Deus, independente. Porque tinha muita gente chegar para mim e falar assim, mas pastor, por que Deus deixa isso acontecer com o Senhor? E com a senhora? Vocês servem a Deus, vocês dedicam a sua vida para Ele. Há anos fazem isso. Né? Tem todo o desejo e carinho de fazer a obra. E por que Deus não concede? Né? Tem gente jogando filho no lata do lixo. Tem gente matando filhos. E por que Ele não concede a vocês? E aí você fala, eu não sei por que Deus não concede. Mas uma coisa é certa, independente se Deus conceder ou não conceder, nós vamos continuar amando ao Senhor, independente dessas coisas. Porque a nossa vida com Deus é independente daquilo que Deus nos dá, ou deixa de dar. Né? Nós vamos permanecer firmes. E isso serviu de testemunho para muita gente, né? Para as pessoas aprenderem a confiar, porque é fácil você falar quando está tudo certo. É fácil você falar, agora, meu Deus é bom. Mas o problema é quando a coisa pega mesmo, né? Então é nessas horas que nós temos que aprender a confiar no nosso Senhor. Vamos inclinar nossa cabeça, feche os olhos e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus,